Eu sou o Walker, servo e obreiro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós temos várias barreiras espirituais, mentais e emocionais que nos impedem de dar total obediência a Deus. Vencemos esses impedimentos enquanto passamos pelo processo de aprender a obediência completa. Entretanto, o aspecto mais importante desse processo é continuar entregando-se a Deus e dependendo de sua graça para atingir a transformação de nosso coração. Vamos examinar algumas dessas barreiras à obediência e, ao mesmo tempo, vamos avaliar nosso coração com relação a elas. Primeiro, conforto e conveniência. Milhares de cristãos permitiram que o conforto e a conveniência tenham se tornado seu Deus, impedindo-os de obedecer ao Senhor e fazer sacrifícios pessoais em seu nome. Se eles tivessem que perder seu conforto e conveniências, muitos rapidamente demonstrariam quão fracos são seu amor, paciência, bondade, perseverança e entrega a Deus. Na maioria dos casos, as bênçãos financeiras e materiais de que eles desfrutam originalmente vieram como bênçãos do Senhor, mas eles se apegam demais a essas coisas e não as usam no propósito de abençoar outros, além de beneficiarem a si mesmos. Ou então, eles se focalizam nos prazeres derivados dessas dádivas, em vez de se focalizarem no próprio Deus. Existem famílias a quem Deus instruiu a estar em uma determinada igreja, mas elas não vão porque consideram a igreja muito longe do lugar onde elas moram. Elas preferem ir a uma igreja mais perto porque é mais fácil e conveniente para elas fazer isso, mesmo pagando o preço da estagnação espiritual e da desobediência. Então a pergunta é, você está disposto a obedecer a Deus, mesmo que isso signifique abrir mão de certo conforto e conveniência? Segundo, vantagem financeira. Com relação a fazer a vontade de Deus, alguns cristãos perguntam, o que é que eu ganho com isso? Talvez saibam o que Deus quer que eles façam especificamente, mas se for algo que não é financeiramente lucrativo, não estão dispostos a obedecer. É triste ver cristãos que optam por não obedecer a Deus, a não ser que recebam alguma recompensa material por seus esforços. Algumas pessoas só obedecem quando recebem a oferta de uma situação melhor, mais dinheiro ou alguma outra coisa que acreditam ser mais vantajosa para eles. Ao ministrar o Evangelho do Reino, existem alguns lugares em que não recebemos suporte financeiro para ir e ministrar às pessoas. Existem outros lugares onde não recebemos nada para ministrar, ou as pessoas não podem dar ou não querem dar. Então o próprio ministério tem que cobrir as despesas da missão. Contudo, o critério para decidir ir ou não a um lugar, estado ou país para manifestar o poder sobrenatural de Deus não é baseado na promessa de uma oferta ou de um reembolso para as despesas da viagem. O critério tem que ser a vontade de Deus. Se Ele quer que você vá, nada pode te deter, porque aprendemos a obedecê-lo, independente de ser financeiramente lucrativo ou não. Então a pergunta é, você está disposto a obedecer a Deus, mesmo quando não parece, abre aspas, financeiramente interessante, fecha aspas, fazê-lo? Terceiro, a razão e compreensão humana. Já abordamos em vídeos anteriores a barreira da razão humana, mais em profundidade. Quando Deus pede às pessoas para realizar determinada tarefa ou entregar algo para Ele, mas o propósito para isso vai além da sua razão e compreensão humanas, elas não estão dispostas a obedecer. Esse é um ponto-chave, porque muitas coisas que Deus nos pede para executar não fazem sentido para a nossa razão humana. Se não aprendermos a vencer essa limitação, não iremos muito longe em nossa caminhada de obediência. Os milagres mais poderosos que Deus realizou por intermédio de pessoas aconteceram quando agiram pela fé para fazer algo para o Senhor que ia além dos limites do seu próprio raciocínio. Não entendiam esse princípio até que tomaram a decisão de dar um passo e obedecer a Deus, até mesmo quando não entendiam porque Ele queria que elas fizessem algo ou como Ele o faria. Então, ao vê-lo trabalhar, cresceram na fé. Alguns projetos exigem passos gigantescos de fé para obedecer ao que Deus fala para nós, tanto diretamente quanto por meio de seus profetas. E o Senhor será fiel em cada estágio do processo. A pergunta é, você está disposto a obedecer a Deus, mesmo quando isso não faz sentido no seu raciocínio humano? A verdade é, com cada ato de obediência, o coração espiritual se expande. Ao contrário, com cada ato de desobediência, o coração espiritual se encolhe. Quarto ponto,
Sacrifício. A ideia de sacrifício não cai bem para muitas pessoas hoje, porque nossa geração quer tudo grátis, rápido e fácil, com gratificação instantânea. As pessoas querem sucesso sem diligência, prosperidade sem plantar sementes financeiras no reino de Deus, saúde sem fé e livramento sem negarem-se a si mesmas. Em muitas igrejas, a mensagem bíblica de sacrifício é muitas vezes substituída por uma visão extremista da graça gratuita de Deus. Essa visão promete a ideia de que não temos que exercer responsabilidade pessoal ou tomar nossa cruz diariamente para seguir a Jesus. Devemos fazer sacrifícios baseados em nosso amor por Deus e nosso desejo de avançarmos seu reino. Como vimos no caso de Saul, qualquer sacrifício que oferecemos não vale nada se não tiver sido Deus que o mandou fazer, conforme 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Cristãos são sacerdotes de Deus, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 6, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Como tal, somos chamados para oferecermos sacrifícios espirituais. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, tais como oração, dízimos e ofertas e a apresentação de nosso corpo físico como sacrifício vivo a Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1. A única maneira pela qual nossos sacrifícios serão agradáveis a Deus é se o fizermos com um coração de obediência, pela fé e de acordo com a revelação de sua vontade, seja pela sua palavra ou diretamente pelo Espírito Santo. Então, você está disposto a sacrificar seu tempo e recursos pessoais para servir a Cristo? Você está disposto a fazer um esforço extra para restaurar seu casamento? Você está disposto a oferecer a Deus seus negócios, profissão, dons, talentos e visão para fazer o que Ele deseja que você faça? Um grande abraço a todos vocês e que o Deus vivo de Israel abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária, sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.